Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos à leitura e reflexão do dia, nesta quarta-feira, dia 28 de outubro, dia em que nós celebramos Santos Simão e Judas apóstolos. Nós estamos na quarta-feira da 30ª semana do tempo comum. Simão, chamado Zelota, e Judas Tadeu foram apóstolos de Jesus. Judas, por vezes confundido com o traidor, tornou-se muito popular, sendo cultuado como o padroeiro das causas desesperadas. Deixemo-nos impulsionar pelo ardor missionário destes dois fiéis e corajosos seguidores de Jesus. A primeira leitura de hoje é retirada da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva, para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Responderemos esta leitura com o refrão do Salmo: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Vamos acompanhar o texto do Evangelho, que é de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos teus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação.
Irmãos e irmãs, há no Salmo de hoje uma excelente sugestão que une o que celebramos hoje, os apóstolos Simão e Pedro e Judas, e ao mesmo tempo o nosso tema da semana, ligado à resposta dada por Jesus ao fariseu acerca do maior dos mandamentos, em que Jesus vincula o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus vincula uma forma de amor a outra, como quem tratasse de dois momentos de uma mesma hora. O Salmo de hoje diz que não são discursos, nem frases, nem palavras, nem vozes que possam ser ouvidas, mas o seu som ressoa e se espalha em toda a terra e chega aos confins do universo, a sua voz. O que está sugerido no Salmo aqui é a eloquência da vida, a força que o discurso da vida tem. O discurso das palavras, ele precisa ainda de uma conferência, de uma confirmação, de uma formatação em vida. Entre dizer e fazer ou transformar em vida aquilo que se diz, pode haver uma distância ou até um abismo. Aqui está sugerido que exatamente era a força do testemunho, a eloquência da vida, que caracterizava a história e a vida dos apóstolos e dos cristãos venerados e reconhecidos como santos e santas. Na figura da missão do apóstolo está exatamente a concretização do princípio apresentado por Jesus, de que o primeiro mandamento possui um segundo e o primeiro unido ao segundo resumem, compilam toda a lei e os profetas. O amor a Deus e o amor ao próximo. Nos apóstolos nós encontramos, seja nos mártires, seja naqueles que testemunharam ao longo de toda a vida, exatamente a tradução viva dessas duas formas, que no fim das contas são uma única forma do amor cristão. Como Jesus o fez, pregou, testemunhou e deu a vida e morreu na cruz e se ofereceu exatamente como vítima de salvação. Há, portanto, no texto de hoje, nesse mês das missões, um convite para fazermos de nossa missão dois momentos desta mesma hora: a hora da pregação e a hora do testemunho, a hora do falar e a hora do calar e viver. Que nossa vida seja, como diz o Salmo, um som que ressoa e se espalha, sem discursos, frases, palavras ou vozes que possam ser ouvidas. Um dia abençoado para todos.